Olá, gente! Aí, boa noite! Ana Cláudia, Dulcineia. Olá, eu já fui chamando o Ângelo rápido, porque ele é a minha estrela da noite. Uhul! E outra coisa, né, gente, eu tô sem música aqui, daí eu tinha que pedir pra ele. Tem aí, Ângelo? Bota uma musiquinha pra nós, até que o povo vai entrando. Já tá aí. Sabe que eu sou folgada, né? E aí, como vai a vida, Boa Dani? noite! Boa noite, todos! Boa noite, Ângelo, querido, que prazer estar contigo aqui. Finalmente saindo da nossa live, né? Depois de mais de um ano. Finalmente, né, o nosso bate-papo chegando aí. É uma honra a gente poder conversar. Isso aí, ó. Tem bastante gente entrando, vamos deixar o povo chegar um pouquinho. Boa noite, Evandra. Boa noite, Leandro. Ali a Maria, minha aluna do curso. Só vai chegando aí. E pode ir mandando perguntas aí. Pode ir falando que problema desafiador vocês estão vivendo. Quem sabe a gente tem aí alguma dica importante que ajude para dar uma percepção aí para vocês. Se a resposta está dentro de cada um de nós, né? Esse é um fato. Então, eu e a Dani nunca vamos poder inferir algo nosso no problema de vocês. Mas quem sabe o que a gente fale gera uma percepção interna, algo que gere um movimento interno, né, em vocês. E isso pode dar uma sacudida. E muitas vezes a gente ouve aquilo que a gente já sabe, mas quando a gente ouve de uma pessoa a quem a gente deu determinado poder, parece que isso chega de uma forma diferente, né? Com o coração também, eu sempre digo que quando a gente vem com o coração aberto, muita coisa é possível, né, Ângelo? Muita coisa é possível em todos os lugares. Então vamos dar início aí, recebendo hoje o Ângelo daqui na minha sala de entrevistas oficial. Vamos conversar um pouquinho com o Ângelo, então, sobre os problemas desafiadores, né, Ângelo? E eu queria começar te perguntando, assim, para te falar um pouquinho de ti, né, de te apresentar aí, apesar da gente estar num momento em que muitas pessoas que estão na live já conhecem, mas é bom a gente reforçar, né, que esse vai ser um bate-papo sistêmico, que o nosso objetivo é trazer também as orientações da filosofia sistêmica para a gente poder pensar desse ponto de vista, né? Então, se apresenta aí um pouquinho, Ângela. Eu sou a Dani, gente. Ó, oi, eu sou a Dani. Aí, para o pessoal que não é lá do meu Instagram, atuo hoje como consteladora, com alguns atendimentos de terapia. Sou professora universitária da área da língua portuguesa. Minha formação é em doutorado em linguística e filosofia da linguagem. Então, vem daí o meu vínculo, a minha paixão por essa filosofia sistêmica e tudo aquilo que a gente tem estudado, né, Ângelo? E eu e o Ângelo nos conhecemos em cursos, né, Ângelo? E depois eu vou contar um segredo para vocês, uma coisa que o Ângelo, ele não sabe. Obviamente que eu tinha um segredo para contar na live. Obviamente, aquele babado forte que eu vou fazer ele explicar aqui uma dívida que ele tem comigo. E vocês vão saber que é uma dívida bem grande. Só vou contar aí mais pro meio dessa live, Não né? sei do que se trata, vamos ver então. Você vai lembrar, meu caro, você vai lembrar. Aguarda e confia, aguarda e confia. Ok. Oi, Clair, Cris. Vai lá, Ângelo, pode se apresentar e dizer o que você... Então, eu sou Ângelo Lavorati, né? Trabalho com constelação aqui na região de Passo Fundo, inclusive quem quiser participar. Eu vejo que tem bastante gente de Passo Fundo já aqui na live também. Dia 16, 17 vou estar aí, a Dani também vai estar atendendo antes desses dias. Mas não gosto muito de falar sobre mim, vamos falar sobre aquilo a que fomos chamados, né? Problemas desafiadores, tu comentou, né? O que será que se trata? Eu acredito
acredito que um problema desafiador talvez para mim seja um problema light, tranquilo, que eu vou superar com a maior facilidade do mundo, na plenitude, e a mesma pessoa trata esse problema como muito desafiador. Então, depende de cada um. Eu já vi casos em que uma ameaça, uma cantada, algo nesse sentido assim, gerou um resultado traumático assim na mulher, porque ela se sentiu completamente ameaçada e paralisou. E essa paralisia, né, é o que gera o trauma, fisicamente falando, biologicamente falando. E em outros casos, pessoas passaram por capotamento, por acidentes assim terríveis e saíram totalmente integrados, né? E aí eu me refiro a como que está a inteligência emocional da pessoa, né? Como que está o domínio emocional da pessoa. Então, por exemplo, o meu problema eu sou num padrão hipotônico, né? Então, acontece uma coisa, eu tendo a baixar. Eu sou muito calmo. O meu problema é que eu sou muito calmo. E eu atendo muita gente com muito problema de ansiedade. Eu acho muito divertido, porque ansiedade todos temos, né? O que a gente chama de ansiedade é um nível acima do normal, que faz com que a tua vida não flua de alguma forma. Mas o que eu estou querendo dizer, então, como a gente pode lidar com esse problema para que ele pare de ser desafiador para nós, a gente consiga conviver bem e, quiçá, de repente, a gente usar isso como fonte de força. Então vamos já, eu já vou parando, né, Ângelo? Já vamos parar aí. Porque a grande questão que eu trouxe para iniciar a live seria o que eu posso considerar como um desafio, um problema que seja visto como uma dificuldade, visto como maior. Então, a primeira definição aí, super show, é de que, se eu entendi certo, todo problema que for realmente desafiador, ele está escondendo algo emocional da minha parte, né? De quem está vivenciando isso. Se ele se mostra de modo desafiador, essa dificuldade, provavelmente eu tenho alguma coisa interna para olhar, Ângelo, é isso? Provavelmente, claro que tem alguns problemas que são desafiadores para todos nós, né? Mas eu acredito que sim, tem um ensinamento aí dentro de cada problema para nós, algo que ainda não foi visto, principalmente se for um problema recorrente, né? Então, uma pessoa que está vivendo uma situação de traição no terceiro casamento, a pergunta é o que está deixando passar, o que não está entendendo nos outros dois, para fazer com que o problema se repita e talvez ainda de forma agravada, né? Porque cada vez a resiliência parece que diminui ao invés de aumentar. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho, né, olhando de fora. Então, sempre tem algo, sim, a olhar para dentro de nós e aprender. E eu vou fazer até um parênteses. Como é importante também o autoconhecimento, o desenvolvimento, para que a gente consiga desenvolver essa resiliência antes do problema acontecer. Para que a gente fique preparado já, né? Quando ele vem acontecer, então não chegue a ser aquilo que vai me derrubar. Eu consiga olhar para o problema como algo que, no fundo, e não tão no fundo também, ele veio para ajudar de alguma forma, para fortalecer. Se eu conseguir mudar meu ponto de vista acerca do problema, vai gerar uma chavinha interna dentro do coração, eu vou conseguir entender talvez muita coisa que eu não estava conseguindo entender até então. Então, já tenho a segunda característica, né? A primeira é de que quando se mostra grande, eu já tenho algo por dentro para resolver. A segunda dica aí, a segunda coisa que tu tá falando é que quando o problema é repetido na minha vida, então certamente também há algo para eu buscar aí num autoconhecimento, né? E verificar o que é que está trazendo isso para minha vida. O que é que está fazendo com que se repita. Ok, e na prática, chegou na cara o problema, qual é a primeira coisa que a gente faz? O que a gente faz, o que eu faço, eu vou falar então, né? Também, pode ser. Tem funcionado aí? Tem funcionado pra caramba a filosofia estoica, né? Estoicismo Manda ver. que casa muito também, né, com o nosso trabalho. A gente precisa olhar para o problema como se a gente tivesse dissociado dele. Então, o que é uma dissociação, né? Um pouquinho de transtorno dissociativo pós-traumático
tenho a mania de me desligar, me desconectar do meu corpo e ficar com a mente vagando. Olhando para a parede com uma cara de tacho e a mente está lá no Chile. Basicamente isso. Mas como usar isso a meu favor também, né? Isso é decorrente de uma dor, mas hoje se transforma numa fonte de força se eu conseguir olhar para isso e ressignificar dentro de mim de alguma forma. Então eu dissocio daquele problema e olho sem emoção. Então aí também está o controle emocional, né? Se eu consigo olhar sem a carga emocional, eu consigo pensar com mais clareza. Então, qual foi o contexto que me fez entrar nessa situação? O que aprendizado eu poderia tirar disso? E o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Se eu focar minha atenção naquilo que não está sob o meu poder, eu vou aumentar meu nível de ansiedade lá em cima. Que daí vai gerar um ciclo dentro de mim e eu vou cada vez mais pensar que eu estou pequeno diante do problema. Claro que também a gente não vai se colocar como arrogante diante do problema, isso seria um movimento oposto, até pior, né, do que se colocar como pequeno, mas eu vou precisar me manter na minha coluna, na dignidade, e olhar como um adulto, né? O que eu posso fazer agora para resolver isso? O que eu posso fazer agora para aprender com isso? E se isso for a colheita de algo que eu já fiz, eu aceito com dignidade. Então, eu me curvo perante a realidade. Eu acho que eu elencaria esses 3 pontos, assim, principalmente. Eu vejo, Angela, foi bom tu chegar nesse ponto do se curvar diante da realidade, né? Que quando eu parei para refletir sobre a questão do que eu posso considerar como um grande desafio, parece, vamos ver o que tu vai contar pra gente aí sobre isso. Parece que os grandes desafios, quando eles são, me deixam desnorteado, me deixam sem saber para onde ir, quando eles parecem ser muito grandes, eu estou quase sempre, numa posição de discordar da realidade. Ou seja, não estou tomando a realidade a ponto de poder fazer alguma coisa com ela, poder trazer uma solução. Então, todos os problemas que parece que são tomados como uma realidade posta e que é a partir dela que eu faço alguma coisa, então, e começo a me questionar para resolver, e se eu tenho o método, a prática, a postura interna de, ok, esse problema está aqui agora, respira, e o que eu vou fazer? Esse desafio está aqui, né? E aí, nesse momento, é que as portas se abrem. Porque um problema desafiador não te parece ser, Ângelo, uma hora tem um sinal vermelho, outra hora tem um sinal verde. E o vermelho sempre quer dizer que tem verde em outro lugar, outra portinha. Então, essa coisa de olhar e dizer, ok, tá vermelho aqui, eu vou procurar para outro lado, né? Vou buscar essa solução de outro modo e não cair no desespero de negar a realidade. Então, o problema desafiador me parece que é um pouco de quem está brigando com a realidade, ou não, Ângelo? Tô errada? Tá Viajei na... Não. Eu gosto de olhar para a vida da seguinte forma. Eu gosto de olhar que ela é uma professora. E como toda professora, ela nos guia se a gente se permite aprender com ela, mas também ela fica brava se a gente teima com o aprendizado. Então ela tem que repetir a lição e a cada vez que a lição for repetida, ela vai ser mais rigorosa, ela vai ser mais rígida. Então, aconteceu um problema comigo, beleza, eu aprendi com ele, integrei o aprendizado, segui em frente mais forte do que antes. Acontece o problema comigo, eu me vitimizo. O que isso vai gerar em mim? Não vou conseguir aprender com aquilo porque eu coloquei toda a força que eu teria se eu tivesse assumido como meu esse problema, coloquei fora de mim, encontrei um culpado. Se o culpado está fora de mim, o aprendizado está lá, eu também não consigo integrar. Então, isso vai gerar uma repetição. Então, a gente não consegue aprender porque o problema veio nos ensinar e aí vai repetir de novo, né? Então, isso a gente chama ali dos ciclos repetitivos. Tem o ensinamento sistêmico também? Também tem. A gente não é um ser individualizado. Então, eu diria que todo ensinamento, ele tem esses 2 níveis, né? O meu pessoal e também o sistêmico, principalmente naqueles problemas em que não há o que fazer. A pessoa nasceu com esquizofrenia, vamos por um exemplo, né? Ele é um ensinamento para a pessoa, mas é um ensinamento para todo o sistema, para todos os envolvidos. Então, tem esses 2 níveis também. O que mais que eu diria sobre isso se eu me coloco como humilde diante da vida, como um aprendiz das pequenas coisas,
talvez eu consiga aprender também com coisas que não são necessariamente negativas. E isso talvez me faça andar na vida percebendo mais os sinais vermelhos, os sinais verdes, sendo guiado de tal forma que a vida não precise pegar pesado comigo com um problema grandão. Mas será que a gente Uau, está segura, mirando? segura, respira, Ângelo. Aí deu peixe grande, eu não deixo passar peixe grande, não. A gente já estava lá, já descobrimos que temos que nos curvar diante da realidade, né, para poder fazer alguma coisa. Já sabemos que pode ser só o sinal de uma dor que deve ser tratada e com autoconhecimento. E agora tu tá nos dizendo aí que a vida pode pegar mais leve, ou seja, os pequenos sinais percebidos podem nos levar a não encontrar um grande problema, com um grande desafio, pode nos garantir, nos resguardar um certo, vou chamar de privilégio, mas um certo lugar na vida onde eu acesso problemas menores, é isso? Um lugar mais humilde, né? Porque eu tô E aí caminhando. a gente lida como com esses problemas? Dá um exemplo aí, Ângelo. Abre a caixa preta. Então eu vou contar um exemplo pessoal, né? Tem que ser, né? Tem Vai que ser da. ter Não, pessoal. eu nunca conto pessoal. Eu nunca conto. Eu sempre falo que é da minha irmã, do meu irmão. Eu nem tenho irmã, mas é do minha irmã, do meu irmão, sempre é de alguém. Tá, então esse exemplo que eu vou contar aconteceu com um amigo meu. Esses dias furou o pneu do carro, né? E olha que interessante. Qual é a primeira reação que a gente tem quando tem um problema? Isso que eu vou dar um exemplo pequeno, né? Mas você encaixa aí no teu contexto. Primeira reação, culpa de quem? Olha só que loucura. A segunda, já estava bravo com quem estava perto, né? Então, de repente eu olhei assim para aquele problema, a gente estava numa estrada de chão no meio do nada. Eu falei, e agora? Com todo esse conhecimento que eu tenho, eu vou aqui dar uma de vítima ou eu vou me puxar pela orelha e entender o que eu preciso aprender com isso? E nessa hora, então, eu pensei, o que será que a vida quereria me ensinar? Quereria existir, Dani? Sim. Me ensinar, me fazendo passar por uma situação que claramente não era necessária. Então, eu comecei a enumerar alguns pontos da minha vida que talvez eu estivesse pecando, ou não ajudando, ou fazendo menos do que sou chamado a fazer, para descobrir o que eu poderia aprender com aquilo. E o interessante é, qual é o ensinamento? Às vezes a gente não tem essa clareza, o que a vida quer nos dizer com isso. E eu comecei a enumerar, então, os problemas. Quando eu cheguei em determinado, foi como se o coração silenciasse. Sabe aquela sensação de que não é preciso falar mais nada depois? Não sei, você recolhe. Então eu entendi que aquilo que eu falei imediatamente antes era um ensinamento. Então eu integrei aquilo dentro de mim e falei, então tá, amanhã mesmo eu vou lá e vou fazer. Se tratava de colocar em prática um projeto. Então, cheguei na borracharia para mandar consertar, tinha ficado com a roda no chão. O cara falou assim, não tá furado o teu pneu. Eu falei, como assim? Como assim não tá furado o pneu? Ele olhou e falou, não tá furado, só vou colocar de volta aqui, só encheu. Daí não cobrou nada, inclusive. E aí, tá beleza. Olha que interessante. Aquilo que eu tive que perder para ganhar aquele aprendizado, quando eu aprendo rápido, a vida devolveu o recurso que eu teria perdido se eu não tivesse aprendido. Então, muitas vezes a gente perde algo para aprender, se a gente aprender rápido, a vida pode sim devolver o perdido. Porém, eu fui um pouquinho palhaço. Eu não coloquei em prática. Então, depois de 2, 3 dias... E deu uma roda. Outro pneu furou. E aí, nesse segundo momento, eu falei, e agora eu não vou esperar nem uma vírgula que a vida vai me devolver. Não vou esperar porque eu teimei. Então, agora eu mereço pagar por esse aprendizado. Então, essa é uma postura também de não se colocar como criança, né? O que uma criança faria? Choraria, reclamaria, culparia alguém. Mas a gente precisa entender que às vezes a gente está apenas colhendo o que a gente plantou, né? É uma boa... É aquela história, tá teimando com a realidade, tá teimando aí com o espaço dessa força que conduz a vida para algum ponto, né? Tá teimando com isso,
obviamente vai ter esse tipo de reação, né? Vai ter esse tipo de cobrança, que é o sinal vermelho o tempo inteiro, né? Que é o sinal vermelho o tempo inteiro. Em tempo integral, tomando... Olha, a Dai botou as mãozinhas e tomando soco na cara o tempo inteiro, né? Uma coisa bem É interessante bem... que tu falou dos sinais vermelhos e verdes, quando a gente olha para isso num contexto maior, a gente está sendo conduzido o tempo todo. Não é a gente que conduz Sim. a nossa vida, a gente acha que tem a maior liberdade do mundo, quando na verdade, se a gente for analisar bem, a gente não tem Parou, escolha. prof. Parou. Mais a dica aí, ó, anota aí, é mais um negócio pro print da tela, print da tela, print da tela. O que que é? É teimar com essa questão de que a gente tem algum controle. Muito boa. Quer dizer que se eu abro mão do controle, então o desafio é menor, Ângelo. Muito sim, Uau! muito sim. Uma boa frase aí para colocar no Instagram depois. É. Eu abro mão do Anota aí, controle. manda o print pra mim, manda o print pra mim. Porque eu percebo nos meus clientes que muitos dos problemas que eles têm é decorrente de um controle excessivo. O maior desafio não está em Ou da fazer algo. tentativa, né, Ângelo? Como? Da tentativa, sofre insistindo em Isso, ter o controle, né? isso. E aí a vida nos derruba e vai derrubar quantas vezes for necessário até que a gente aprenda a lição. E uma das lições é a gente não controla, a gente é humilde, a gente é pequeno. Se eu estou tentando controlar a realidade, talvez eu esteja fora da ordem, primeiro lá com os pais. Talvez eu queira salvar a mãe ainda, eu tenha pena dela. Eu vou refletir isso em todas as áreas da minha vida depois, principalmente, eu diria, com a realidade como um todo. A mãe é a primeira realidade que a gente conhece, né? E como a gente, que postura arrogante achar que controla a vida. Então a gente tem que controlar todas as pessoas, tem que controlar as decisões do outro, inferindo na vida dos outros. Controlar tudo, o clima. Choveu, a gente reclama, tem calor, a gente reclama. Isso também é, de certa forma, uma não aceitação da realidade. Né? Então eu preciso entender que eu estou sendo conduzido. Quando eu entender isso, vai ficar mais leve, parece que solta algo no coração. Eu sinto isso apenas falando, já consigo perceber. E então a gente vai conseguir, nessa postura humilde, aprender mais. Postura humilde de aprendiz, né? Então eu olho para o lado, olho para a situação e eu percebo em pequenos detalhes, pequenas dicas que a vida dá para onde eu preciso ir, sem necessariamente eu precisar passar por um problema grandioso, né? E essas dicas, né, Ângelo, elas caem para conduzir o nosso coração sempre a caber mais gente, né? Isso que é interessante. Então, muitas vezes eu não passei pelo pneu furado, né? A força que conduz a vida aí me poupou desse pneu furado. Mas eu tranquei o carro, né? Eu contei para vocês já em algum outro momento que eu tranquei o carro na estrada deixei me trancar, né? Na verdade, eu desci do carro e deixei tudo dentro, celular, tudo no meio do nada e trancou, a porta travou no automático e eu fiquei fora, né? E automaticamente eu comecei a procurar, mas eu fui um pouco mais direta no ponto, que merda que eu fiz para isso daqui tá aqui agora e eu tá parada nessa estrada. E rapidamente me veio já o nome, endereço e o telefone, né? Um julgamento bem direcionado, com todas as características. Eu falei, tem que caber aqui dentro, tá bom. Então já faz o movimento e é como tu diz, o efeito vem rápido, né? Ele vem rápido. A pessoa que atendeu o chamado tinha dito para mim assim, que carro tu tem? É tal carro. Esse carro é muito difícil de abrir, não dá para abrir, é ruim, acho que não vai dar, não sei o quê. Aí o menino passou e falou para mim, vai ter que quebrar o vidro. E eu, putz, que pariu, tô lascada, né? Não, chegou e já resolveu, quer dizer, é o movimento também. Então a gente, no momento de solucionar, também pode procurar por isso, né? Procurar o que é que está dentro do nosso coração, cabendo menos. Sempre faço essa pergunta. O que é que isso quer que caiba no meu coração? Então vai ter o endereço, o telefone ou não, vai ser geral, vai ser a família, vai ser alguma coisa que a gente precisa colocar para dentro. Mas a gente tem perguntas aqui, Ângelo, para incendiar os trapos, diria meu pai. Tá? Vou meter aqui, porque essa aqui é um problema, é um desafio mesmo, né? Quando que a realidade é, por exemplo, uma dor.
mas uma dor, entendo pela pergunta, que seja uma dor física, né? Que impossibilita muitas vezes a gente de fazer aquilo que a gente quer, o projeto, o andamento, possibilita até de fazer a vida andar, né? Então, quando a gente tem um problema assim, como é que cata espaço no coração? Te vira, nego? Eu gosto sempre de dizer que todo problema é uma grande oportunidade. Uma oportunidade de a gente olhar com amor para alguém que não estava sendo olhado. E não é preciso fazer uma constelação para descobrir qual história problemática meu tataravô teve que preciso incluir no coração. Não é necessário, porque se eu consigo olhar com amor para o problema e para as pessoas que estão envolvidas hoje, aquilo representa para mim, no tempo hoje, o que aconteceu talvez há 4 gerações atrás. Então, vou dar um exemplo agora mais profundo um pouquinho dentro da nossa área. Frequentemente... Isso aí é bem importante, né? Ângelo, parou de novo, vamos dar uma frisada aí, né? Que esse é um pedaço bem importante, olha só. O que nosso o prof está falando ali? O próprio sintoma é o incluído, Ângelo. Então, eu não preciso catar informação familiar, não. Eu posso, pelo próprio sintoma, incluir. Quando eu coloco isso como uma filosofia de vida, eu posso ir integrando a cada passo que eu dou, a cada oportunidade, não necessariamente fazendo uma constelação por mês. Talvez eu faça uma constelação, aprenda como é o jeito e eu consiga, no decorrer do caminho, ir me curando. Porque eu aprendi a me curar enquanto caminho. Então, tem muitas fontes que levam à verdade. E, por exemplo, então, vou citar um exemplo real aqui que fica mais prático até da gente entender. Claro. Frequentemente, quando eu constelo uma pessoa que traz um problema muito grave de saúde, e num exemplo específico, o câncer, o representante na constelação nunca vai atacar ou fazer mal para a pessoa, para o cliente. É como se a doença olhasse com carinho. E até isso foi uma surpresa para mim no início. Como assim o problema olha com carinho? A ansiedade é a mesma coisa. Eu constelei a ansiedade 1 milhão de vezes. E ela sempre, eu não vi nenhuma sessão até hoje, sempre olhando com carinho, como se quisesse ajudar. Frequentemente a pessoa quer deitar no chão como um simbolismo, uma metáfora arquetípica de eu quero morrer, eu estou com pouca vontade de viver, eu quero me fechar no quarto, passar o dia vendo videozinho do TikTok e ouvindo música triste. E essa pessoa ganha uma ansiedade de presente da vida. Uma ansiedade que não vai deixar ela se aquietar no lugar ou na cama para que ela consiga, até que ela consiga reativar a vontade de viver dela. Então, um outro problema também que eu atendi é dificuldade de emagrecer. Eu faço dieta, eu faço exercício físico, não sei o que tem com a minha fisiologia. Então, a gente vai analisar o porquê. Ela está com desejo suicida inconsciente, muitas vezes, em alguns casos não tão inconsciente assim, mas que gera uma certa vergonha em falar, quase sempre. E o problema vem, então, para distrair a pessoa dessa ideia maluca, para fazer ela voltar para a vida, como se fosse um paliativo até que ela tome a decisão, eu fico viva. Então, às vezes, então, a ansiedade vem como um contraponto da depressão. Parece que elas vêm casadas, né? A pessoa que tem depressão tem ansiedade. Vai ver o que é no campo. A ansiedade puxando para cima e a depressão quase como puxando para baixo. E, às vezes, a gente olha para a ansiedade como um grande problema. E como seria, que efeito geraria no meu coração se eu pudesse olhar nos olhos, com os olhos do coração, para essa minha ansiedade e, do fundo da minha alma, dizer obrigado. O que aconteceria? Ou eu acolho você, uma frase bem batida, mas é a verdade. Bem brega. Bem brega, é. Como seria olhar para o câncer, que ele olha com carinho, e eu olhar de volta com carinho e dizer, eu acolho você. Eu aceito que você está aqui, estou disposto a aprender e como eu vou aprender, eu também vou deixar você livre de mim. Então, não é a gente que quer se libertar, o câncer não quer ficar com a gente, a doença não quer ficar com a gente, é isso que eu venho percebendo. Mas a gente é que precisa libertar isso de nós, no momento em que a gente assume numa postura adulta, eu vou aprender o que a vida ou o que Deus quer me ensinar, me dando essa doença de presente. Porque todo problema desafiador é um presente. Então, um vício é um presente.
presente? Claro que é. Já vi muitos casos que você tira o vício da pessoa, a pessoa vai cair numa depressão profunda. Briga entre casal, às vezes uma das pessoas desistiu de ter aquela gana de viver, de correr atrás dos sonhos, e a outra pessoa, no movimento de trazer o cônjuge para a vida, começa a brigar em esse sentimento, começa a ser controladora. Muitas vezes isso acontece, a dinâmica, né? Então, qual é a solução? É olhar para dentro do coração e dizer, eu quero ficar vivo, e isso envolve eu também sentir dor. E eu vou sentir dor, e eu vou superar, e eu vou aprender e vou seguir em frente cada vez mais. Quando eu tenho essa postura adulta, essa postura reconciliada com a realidade, eu consigo ter muito mais força dentro de mim, muito mais força para a ação. E agora percebe, nesse ponto, o problema vai ser pequeno. O mesmo problema que antes parecia grande. Porque eu aqui dentro estou diferente. Então, às vezes a gente pede, Deus, eu quero conquistar isso na minha vida. A gente vai ganhar um belo de um problema. Porque superando esse problema com dignidade, a gente vai conquistar força interior. E com essa força interior, você de repente sim vai alcançar com as próprias mãos aquele sonho que você pediu a Deus. Então, sim, um problema sempre é um presente, basta a gente olhar com carinho para ele e olhar com carinho também para quem está por trás dele. Então, aqui a Camila pediu, a doença representa uma pessoa do sistema? Quase sempre, quase sempre. Quase sempre. Então, eu vou dar um exemplo bem específico antes de tu falar, Dani, só para elucidar. Coloquei esses dias uma doença gravíssima para uma pessoa. A pessoa relatava a seguinte, na forma como ela expressava essa dor. Eu preciso lutar contra essa doença porque ela vai e volta. E eu já venci ela várias vezes, mas ela volta e eu tenho que lutar de novo, porque eu sou forte e eu vou conseguir. E agora eu vim buscar mais essa ajuda para eu conseguir vencer mais uma vez. Olha o linguajar dessa pessoa. Essa pessoa está em guerra. Essa pessoa acha que está na guerra. A gente vai vendo uma constelação, então, a doença olhando com o maior carinho para ela e ela lutando, querendo bater na doença. E quem a doença representava? Um bisavô que lutou na guerra, um tio que morreu na guerra. Então, essa pessoa precisa olhar para a doença e talvez só olhar, só contemplar. E a resposta surge como um raio que ilumina a escuridão por um segundo. E você vai ter uma percepção, a primeira pessoa que surgir na tua mente, geralmente é a certa. Então, você consegue olhar com carinho para essa pessoa através do problema, através da doença. E quando a pessoa faz isso, a doença se solta de ti. É quase como se ela desse graças a Deus que não precisa mais cumprir essa tarefa com a gente. Tá fazendo sentido? Estou indo muito rápido. A gente falou, também, assim, em resposta à Camila, a gente precisa ampliar a Camila. Fico com medo que algumas pessoas pensem que uma doença tenha só um representante, né? O que eu tenho visto nos movimentos é que histórias inteiras são representadas por uma doença, por exemplo, uma doença que a medicina considera hereditária, né? Considera uma doença familiar, a toda a família tem essa doença, né? E ou mesmo que não seja várias pessoas, mas uma doença que vem com essa característica, ela tem a representatividade, muitas vezes, de muitos antepassados, né? Eu tenho visto, Nédia, querida, uma por semana, Nédia, tá? Eu tenho visto questões do tipo, por exemplo, um problema feminino, né? Uma doença no sistema reprodutor, por exemplo, numa questão do feminino, bem ligada ao feminino, estar vinculada a muitas mulheres, a história de muitas mulheres, e não tão próxima da geração, né? Numa geração em que sequer nós vamos poder acessar informações, por exemplo, que venham a ser validadas pela história do cliente, né? Então, quando a gente olha, o campo nos mostra que são mulheres que vivenciaram abuso, que vivenciaram situações de exploração sexual, enfim, e que estão ali representadas nesse feminino, né? E que a gente não vai ter um nome, né, Camila? Não vai ter, é a bisavó, é a tataravó, não. Talvez a gente nunca encontre isso. E não é necessário encontrar. Por isso que é importante essa questão que o Ângelo falava antes, de que quando a gente toma a própria doença, o próprio sintoma,
olhando para ele com o mesmo amor que ele nos olha, porque no fundo todo constelador e todo quem procura a constelação é caçador de amor, né? A gente quer achar onde é que está o amor nessa doença também. Então, ela pode descansar. Muitas delas, muitas doenças não podem sair, não podem se apagar. Eu não posso ficar zerado. Eu posso ficar numa situação em que a doença não manifesta sintomas, né? Se o meu caso é um caso assim. A minha coluna tem 3 hérnias gravíssimas, que já há algum tempo eu já não tinha o diagnóstico de que sem uma cirurgia não ficaria, e com a cirurgia não teria todos os movimentos, né? Então, e com o processo de busca desse olhar, desse trabalho sistêmico todo, elas são aquietadas, elas não, se eu faço o exame médico, elas estão ali, mas elas não me causam mais paralisia, elas não travam mais a minha coluna, dificilmente eu tenho aquela dor, né? Então é quando a gente consegue olhar e movimentar, e eu gosto muito de não procurar por nome, sabe? Eu não sou alguém que procura quem é o nome desse representante, ou, parece que se a gente incorpora quanto histórias maiores, a gente tem um efeito maior também. Então, sim, as doenças, concordo plenamente com o Ângelo, elas pode estar representando, mas também pode estar representando histórias inteiras, né? Como uma doença representar todos os participantes da guerra da tua família, todos aqueles que participaram, né? E aí a gente não vai acessar uma pessoa em si, mas sim uma história do sistema ali. Então é bem grandioso, eu acho que é maior até do que a gente possa compreender, eu sempre costumo dizer isso. Ângelo, e aí para fechar essa questão aí que você falou, isso pode responder a pergunta então da nossa seguidora ali, sobre como usar a ansiedade a favor, né? Nós tínhamos uma questão assim, então parece que você respondeu dizendo que só o acolhimento da própria ansiedade, como ela vem na tua vida, você faz esse caminho de usar a favor, não é? Eu ainda acrescentaria que quando a gente consegue superar esse problema com dignidade, acolher no coração, cumprir a nossa parte, a gente não só vai conduzir isso de uma forma muito mais plena, serena, como também a gente vai ganhar um recurso que a gente não teria se a gente não tivesse também esse problema. Então, qual o ponto positivo de eu ter uma ansiedade a níveis elevados? Como que eu posso usar isso a meu favor? Print. Segura aí. Print. Problemas desafiadores, então, te tornam mais potente. Com certeza, se você superá-los com dignidade. O que é isso? É sem reclamação, sem se vitimizar, sem procurar culpados. Então, eu consigo olhar para esse problema, captar o ensinamento que a vida tem para mim, acolher quem está por trás do problema e, de repente, eu percebo que tem um recurso junto com ele. O que a ansiedade poderia gerar de recurso em mim? Talvez uma potência para ir para o trabalho de uma forma muito mais efetiva. Talvez possa se transformar numa gana por vida, por ajudar as pessoas, por conquistar os sonhos. Então, sempre tem um aprendizado que depois que você supera também esse problema, você mantém ele contigo, mantém um aspecto. Porque todos os nossos eus do passado a gente vai carregar junto com a gente e em contato com esses recursos que a gente vai poder acessar a qualquer momento, no momento que a gente for precisar deles. Então, primeiro olha com amor para isso, aceita o problema como um presente, porque realmente é. Inclusive, Bert Hellinger falava frequentemente que, às vezes, um problema que parece terrível enquanto você está vivendo, se mostra alguns anos depois como uma bênção. Não sei se talvez pudesse evitar um caminho pior que você estava indo sem nem perceber, ou talvez gere um recurso que vá fazer com que você tenha uma carreira linda daqui a 5 anos, ou que você faça algo grandioso para a tua vida daqui a 10 anos, que você não seria capaz se não tivesse passado por aquilo. Claro que na hora você não gostaria de estar passando por aquilo, mas tenta olhar no contexto maior, né? O Bert também usava a seguinte metáfora. É como subir uma montanha e olhar para o horizonte. Então você vê toda a tua vida em perspectiva. Nesse momento você aceita a vida como ela foi até então,
como ela é no teu presente e aceita também a morte que virá. Quando você coloca tudo isso no teu coração de uma maneira ampla, tu se sente em paz. E fica tão difícil suportar, manter o julgamento depois dessa plenitude que a gente sente. Fica difícil a gente voltar para a mesquinhez de ir lá e apontar para um erro de uma pessoa que possa estar fazendo algo apenas como espelho para algo que está dentro de você. Fica muito mais difícil a gente entrar nessa posição, e essa posição geraria mais problemas, né? Porque todo julgamento requer um aprendizado de que a pessoa é certa como ela é, independente daquilo que você julga nela ou não. Então, talvez isso também te deixe um pouquinho mais livre de alguns problemas, talvez um pouco menores, que possam estar aí no teu caminho. Como chegar, né, nesse estado de espírito, né? Tem que lembrar também, né? Aqui não vi essa, passou. Tem que lembrar também que a vida não está a nosso serviço, né? É a gente que deve estar a serviço da vida. Portanto, eu gosto de pensar que quando, imaginando assim, uma doença, um sintoma, ele é uma inclusão. É uma sinetinha dizendo para você, olhe para algo que precisa entrar aí, que precisa estar na tua vida. Então, nesse momento, eu entendo que há uma força criadora, uma força que conduz, selecionando uma espécie e trazendo para você essa questão. É como se ela te entregasse a tarefa de solucionar algo para o sistema. Portanto, colocar não só você na vida, como muitos. A gente atende pessoas e eu tive a graça, não sei se a pessoa vai estar na live hoje, se tiver, ela vai saber que é dela que eu estou falando, né? E de encontrar aí uma irmã, né? Uma irmã numa constelação, que havia um sistema assim, e eu lembro de ter dito para ela, numa outra situação, que a vida se encarrega, quando o teu coração fizer um movimento, a vida se encarrega. Então ela me chamou hoje para contar que sim, a vida se encarregou de colocar no Facebook, na cara dela, a irmã, que foi impossível ela não olhar e ver a semelhança, e então ela pôde trazer tudo isso para o sistema. E ela me contou isso, Ângelo, chorando pela força que tinha, porque a irmã foi adotada, né, lá no sistema dela lá. E ela, a força que tinha a irmã dela hoje estar encontrando o seu vínculo, né? Como aquele filme do Lion, procurando pelo seu vínculo lá, pela sua fonte. E é tão bonito isso, a gente pensar que os desafios que levaram ela a procurar alguma coisa estavam a serviço dessa inclusão e que mexeu em tantas vidas, né? Ou seja, quando a gente faz alguma inclusão, não é uma moeda de troca, eu estou fazendo a inclusão, então a minha vida vai entrar nos eixos, né? É uma moeda muito maior do que isso. Eu realizo essa tarefa dessa inclusão, eu abro meu coração e a vida vai poder me presentear sim, mas não por uma troca direta, mas porque a gente movimentou todo um sistema, né? E fez um trabalho com mais pessoas. Movimentou mais gente que a gente nem vai ter acesso. Então, a grandiosidade de abrir o coração realmente para os problemas desafiadores está nisso, né? Estamos a serviço da vida. Recebendo problemas desafiadores, beleza, o Criador está me considerando um bom soldado. Eu estou a serviço da vida quando eu abro meu coração para isso, né? Então, eu acho isso incrível, me toca bastante esse aspecto. E casando aí com a fala que tu teve antes, de como eu olho para as pessoas, a gente tem um problema desafiador aqui que foi mandado nas perguntas, Ângelo, que foi como lidar com pessoas que se vitimizam, sabe? Se vitimizam, e aí você tá indo para a vida e as pessoas se vitimizam dizendo, você tem, eu não tenho, você é sortudo, você sabe? E entram em julgamento, mas como lidar com essas pessoas quando a gente olha e vê que é um vitimismo, né? Se vira, meu nego! Como lidar com as pessoas ou como assumir que a gente tem essa parte em nós que precisa ser olhada, né? Aí, né? Então, vai lá, manda ver. Quando a gente entra na postura de vítima, a gente vê o problema como uma ameaça, a gente
talvez entre em estado de luta e fuga, como está acontecendo algo comigo, eu estou sendo atacado. E nessa condição não há aprendizado. Nessa condição eu vou bloquear para tudo que é novo, porque tudo que importa para mim naquele momento é a sobrevivência. Não vou ter o aprendizado e vou então ficar repetindo até que talvez um dia eu perceba que eu preciso mudar a minha postura interna para que eu possa ficar livre, talvez, do problema ou libertar ele de mim. Agora, como eu faço então para sair do vitimismo? Quando a gente entra no estado de vítima, a gente está no estado infantil. Tem talvez uma parte nossa lá da infância que a gente não aceita, que a gente tem vergonha de nós mesmos lá da infância, que a gente precisa integrar também, porque às vezes a gente tem que integrar partes nossas que a gente se desconectou no decorrer da vida. Então, talvez também eu precise olhar para a minha relação com os pais, eu diria especialmente com a mãe, porque quem se vitimiza de forma natural é uma criança que ainda não tem o poder da comunicação, então ela vai chorar. E aí a mãe vai lá e vai atender. Ela vai gravar isso e se ela não fazer o rompimento que eu digo é ir para a vida adulta, ir para o pai, ir para o mundo, ela vai ainda estar naquela conexão infantilizada. E então talvez ela se mova para a vida ainda esperando que as pessoas vão ajudá-la, como a pessoa considera que a mãe não ajudou quando ela era criança, ou por não ter feito a desconexão ali saudável, ela também quer continuar esse padrão de vínculo ali no mundo. Então, o que a gente percebe na vida prática? Vou lá para o trabalho, eu quero que o chefe me elogie, mas eu estou sendo pago pelo serviço que eu faço, ele não precisa elogiar. Então, o que em mim faz com que eu busque um elogio? O que isso está gerando? E aí, depois, o próximo passo é vou me vitimizar com os colegas, porque eu sou o que mais trabalho, o que menos sou reconhecido. Tu falou para o chefe que queria ser reconhecido, por que tu não comunicou? Percebe que isso, então, o padrão é da criança, né? A da criança bem pequena, que ainda não sabia se comunicar e precisava chorar para, talvez, assim, darem atenção para ele. Então, a gente precisa sair desse lugar e adultecer. A gente precisa se colocar como adulto, com dignidade. E, então, a gente consegue tirar o melhor de cada situação e seguir em frente com firmeza, né? Porque, às vezes, o vitimismo também é uma tentativa de querer as pessoas perto. Então, eu aprendi um padrão lá na minha família que se morria alguém, todo mundo se reunia. No Natal, para festejar, não se reunia, mas quando morria, todo mundo se reunia. Então, talvez isso ficou tão gravado em mim que hoje, na vida adulta, eu queira as pessoas perto e estou, então, entrando num estado de vítima para atrair essas pessoas. Olha a lambança, né? Isso vai gerar o efeito oposto, porque as pessoas vão se afastar de mim. Criou uma profecia autorrealizante que eu vou precisar reviver a situação do abandono, seja lá qual for, tantas vezes quanto forem necessário, né? Que a Silvana falou, é mais fácil se fazer de vítima do que sair da zona de conforto. É sempre mais fácil você fazer de vítima, né? Sempre é mais fácil. Mas não é nesse caminho que a gente encontra, né, a nossa plenitude, o nosso propósito, ou seja lá como você queira chamar. Talvez a nossa felicidade, se a gente queira olhar grande para isso, né? Então a gente precisa fazer, talvez, um caminho mais difícil, mas quem está disposto a pagar o preço, a ir em frente, são as pessoas que se colocam realmente como adultos, né? Então, se eu estou numa postura de vítima, eu preciso entender que eu estou infantil. Eu preciso me colocar como adulto. Uma dica bem importante que eu vejo que funciona é dar risada de si mesmo quando você está numa posição de vítima. Isso ajuda pra caramba, porque então você vai despertar algo em você, talvez essa seja uma das funções do humor na nossa vida. Se eu sou capaz de rir de mim mesmo, debochar de mim mesmo por estar reclamando, por estar me vitimizando, eu saio dessa posição de uma forma muito mais fácil do que se eu ficar lutando contra mim mesmo como se também eu fosse errado por estar nessa posição. Concorda, Dani? Ângelo, e eu fiquei aqui pensando, eu pego os negócios e eu fico viajando aqui, né? Não sei se é mais fácil, porque a situação de vítima, ela não tem chance nenhuma. E é desesperador quando você toma isso, eu fico me colocando no lugar, desesperador você saber que não tem chance nenhuma. E a vítima, ela sabe que não tem chance, porque ela circula num tom de reclamação, mas ela sabe que não vai mudar.
ela tem essa consciência, ao menos quando eu estive visitando esse papel, ela precisa de aliados, é isso aí, exatamente. E quando ela está precisando de aliados, ela não está olhando para a solução, então ela não vai encontrar, ela não vai encontrar. Agora, imaginando, isso é do meu ponto de vista enquanto eu no papel de vítima, né? Eu não tenho chance, estou procurando por aliados, em hipótese alguma estou querendo solução desse negócio, eu quero mesmo é sentar e reclamar, né? E porque eu não fiz aquilo que o Ângelo falou bem no início, é me retirar do problema e olhar de fora, eu fico ali sendo sufocada por aquilo. E tem a outra situação que eu pensaria a partir dessa pergunta, que é, como eu lido com alguém que está vítima? Uma vítima só pode continuar atuando como um representante, como uma cena ali, como alguém atuando sobre a tua vida, se você aceitar o papel de salvador ou de perpetrador, né? Porque ela se equilibra em relação a alguma coisa. Uma pessoa boa, por exemplo, a gente sempre diz, um bom cônjuge, ele não é um bom cônjuge sozinho já, pronto. Ah, a criatura tá ali sem nenhum relacionamento, ele é um bom cônjuge. Não, ele é um bom cônjuge em relação a alguém. Ele se mostra como um bom homem, por exemplo, para... tá entrando aqui. Ele se mostra como um bom homem para esta mulher que está se mostrando ou que está trazendo essa oportunidade, está confiando talvez nele, está dando essa oportunidade de crescimento, ou enfim, aí cada caso é um caso, né? Então a vítima, ela só vai permanecer, né, se tiver na nossa ponta, no nosso coração, como diz o Ângelo, uma pontinha de quem quer salvar, ou uma pontinha de quem quer fazer uma justiça. É ali que ele se mantém. Quando eu, no papel de salvador, me retiro desse papel de salvador, então, claro, pode estar por trás uma lealdade de que tentei salvar a mãe e não consegui, pode estar por trás, tentei salvar o pai e não consegui, tentei salvar minha criança e não deu, mas eu me retirando da posição de salvador, a vítima, ela murcha, ela desaba, né? Então isso é que é interessante, como é que eu lido com o vitimismo? Na minha opinião, é me conscientizando que se tem uma vítima aparecendo na minha vida é porque o meu coração tem lugar para salvador, para ser salvador, né? Então eu preciso é catar onde é que tá essa falhazinha minha aqui, resolver e a pessoa vai poder descansar em paz e eu também, né? E eu vou falar agora uma coisa forte, tirem as crianças da sala. Quem está na posição de vítima não está servindo a vida, porque está ali demandando a atenção das pessoas ao invés de ela própria estar proativamente contribuindo para o mundo, para a sociedade. Não está servindo a vida. Qual o resultado disso no longo prazo? Olhando para a realidade sem enfeitar. Ela vai ser colhida mais cedo, porque a vida substitui os maus pelos bons jogadores. Substitui aqueles que estão ali sem contribuir para o mundo por alguém que está disposto a fazer isso. E às vezes essa nossa mania de não quero desagradar ninguém, quero ser bonzinho o tempo todo, eu quero ficar num estado de graça, plenitude e felicidade nas 24 horas do meu dia, isso não existe. A gente precisa se colocar a serviço da vida e às vezes a vida te toma serviço para você ir em frente, enfrentar os problemas, tu precisa dessa força também. Não dá para ter essa fraqueza, esse vitimismo, esse coitadismo, que para mim, coitadismo é sinônimo de vitimismo. Não sei para a Dani, que é mais de português. Na verdade, é uma manifestação, né? Uma manifestação. Eu ia até pedir para ela explicar o que ela quis dizer com coitadinho, né? Porque o vitimismo é se colocar no lugar de coitadinho. Ei, alô, tenham pena de mim, a minha vida não dá certo, as coisas para mim são muito mais difíceis, né? Então é isso que ele coloca, ele tenta chamar a atenção para as partes negativas que estão ali colocadas, né? Ali a pergunta da Nédia, como me retirar da posição de salvador? Eu acho que isso envolve uma postura humilde, porque o salvador sempre tem um pouco de arrogância também, uma postura humilde de entregar a pessoa ao próprio destino. Quando a gente tenta salvar alguém do destino dela, a gente está impedindo a pessoa de ter a evolução dela, de ter o aprendizado dela,
Então, às vezes, a gente perpetua o sofrimento da pessoa por não permitir que ela assuma aquilo com dignidade. Um salvador é uma profecia autorrealizante de não salvação. Talvez você perceba que vai fracassar em toda tentativa de salvar alguém, para que você próprio aprenda que não é para ser salvador. Segue a tua vida, olha para si e para de querer ter dó das outras pessoas. E isso vai despertar nas pessoas a força delas. Elas precisam desse tempo, desse silêncio, que o Salvador não deixa a vítima ter. Porque no silêncio, talvez no centramento, ela encontra a própria força, a própria dignidade. Parem de ver a mãe dela em você, porque você se retirou. Então encontre a própria mãe dela no coração e aí segue a vida. Uhum. E a posição de Salvador, isso já é grande, né? Aí vamos, respira, quem pegou do Salvador aí respira, porque o Ângelo entrou rasgando, né? O Ângelo tem uma coisa que a gente comenta sempre, que o Ângelo tem um palavreado que dói menos, né, Ângelo? Se você fosse enfermeiro, você seria aquele da mão leve. Aquele enfermeiro que dá injeção e não tem a picada forte. Eu já seria o tipo da enfermeira que quando me aproximaria no corredor, alguém diria assim, essa não, pelo amor de Deus, essa não, né? Porque a posição de Salvador, ela é uma posição, em primeiro lugar, de quem se coloca acima, de quem entende que pode fazer aquilo que a gente falou bem no início, alterar o destino. Alterar o destino. E veja, se eu estou lidando com o destino da pessoa, é uma conversa entre ela e a força criadora. O destino de cada um é uma conversa entre cada um e a força criadora da vida. É isso que ele é. Então, quando eu questiono o destino, quando eu tento fazer alguma coisa para salvar alguém, eu, em última instância, estou questionando essa força criadora que está colocando esses desafios para essa pessoa, entendendo de fato, porque é tudo uma sequência, né? Entendendo de fato que a escola, que a vida é escola, como tu disse, né, Ângelo? Então, se eu tô na vida para ser escola, eu, cada momento, preciso saber que todos os desafios estão vindo por algum motivo. Mas não é um motivo selecionado por mim, né? Então, o que essa pessoa está experimentando? Ela está experimentando algo que ela dá conta de experimentar. Ela dá conta de experimentar. Porque senão a inteligência do Criador, eu não sei quais são as tuas crenças, Ângelos, mas para mim é o Criador, a inteligência do Criador está sendo questionada. Se você diz, opa, pera aí que eu vou ajudar esse destino aqui, porque eu acho que o Criador pesou a mão com o cara. Percebe que é um grau elevadíssimo de você sair do teu lugar, de quem tem tanto uma vida quanto a minha vida e a da pessoa que eu quero salvar é a mesma, né? Foi a mesma doação, a mesma entrega, recebeu a mesma coisa. O que cada um faz é a partir dali, né? Eu sempre procuro pensar assim, é o mesmo modo como alguém me pergunta, como é que faz para tomar pai e mãe? Ô, filho, entende que a força criadora te deu esse daí. E era o único jeito para você existir. Então, se você acha que tem defeitos nisso, em última instância, no profundo da alma, você está dizendo, ô Deus, queria essa vida não, eu quero outra, né? E aí é um achismo profundo, né? Claro, eu sei que os salvadores que estão aí, porque eu também já ocupei esse lugar, e muitas vezes, quem sabe, vou ocupar, porque lembrem, constelação é fenômeno. Então, pode ser que eu encontre na vida uma pessoa tão vitimizada que ela desperte o meu salvador. Não quer dizer que quem resolveu um fato está impune, né, Ned? Mas eu tenho que olhar para essa questão de que essa vítima despertou em mim isso, então eu me corrijo ali e volto para minha postura de quem acredita que Deus, que o Criador deu para essa pessoa essa capacidade para resolver, né? Então, voltando nesse sentido, de que não vai ser uma retirada para sempre. Eu posso voltar a vivenciar isso. E eu gosto de pensar exatamente nisso, que eu entrego, e eu não estou entregando assim ao Léo a pessoa. Eu estou entregando para alguém. No meu coração, eu entrego para a força da vida. E entendendo que mesmo a morte, por exemplo, pode ser
pode ser não, até a morte, que todos podem pensar que seria o fim, ela é parte da vida, né? Ela é uma dualidade da vida. Então, mesmo isso é um cuidado por essa força criadora. Ela retira, como tu falou antes, ela coloca e retira jogadores ali pelo que eles estão entregando, né? Então, nesse sentido, eu acho que é por aí. Mas o que eu quero reforçar não há julgamento com o Salvador. Nós também não podemos pensar assim, o Salvador então tá tomando pancada aqui, né? Tá sendo o cara, o Salvador e a vítima. Não, são momentos da escola, amigo. Se você tomar o teu posicionamento como Salvador, o que é que eu tô precisando ainda aprender? Não precisa pegar chicote e se arrebentar dizendo assim, meu Deus, eu tô na posição de vítima, eu sou uma merda. Não, eu tô, então como é que eu vou fazer para sair? Eu despertei em mim o Salvador de novo aqui nessa questão. Como é que eu vou fazer para sair? E vai ser uma vez, 2 vezes, 10 vezes, até que você se posicione num outro lugar, né? Então eu entendo dessa forma, que também não dá pra gente achar que o carimbo tá colocado na testa e vai ser para sempre. Não tem isso, né? Quando a gente entrega a nossa vida, a realidade também nas mãos desse algo maior, desse Criador, a gente larga o controle da nossa vida e aí nessa posição de ser guiado é mais leve, a gente aprende mais rápido, né? Ali tem o meu cunhado me fazendo uma pergunta, no caso de um acidente, como agir? Entender que é da outra pessoa o aprendizado. Se é uma pessoa do teu convívio próximo, talvez seja um aprendizado para ti também. Talvez um momento de, se tu perceber o Salvador, olhar para isso dentro de ti, que talvez você precise ver essa questão antes de uma outra ocasião ali para frente. Então, é um aprendizado para todos. Mas o que tu faria nessa situação, como a Dani mencionou, é olhar sabendo que tudo é certo do jeito que é e entregar aquela pessoa ao destino dela, tipo, internamente, num lugar de profundo recolhimento. É mais uma postura interna do que uma ação propriamente dita. Então, você confia que a pessoa está sendo conduzida da mesma forma que você está sendo conduzido. E tem uma frase também que eu acho que é do Décio, se não me engano, é: quem tem pena acusa Deus. Ou quem deseja mudar a realidade se coloca no lugar de Deus. Então, imagina o quão forte vai cair uma pessoa que quer mudar a realidade em sua volta. Olha o perigo do controle excessivo, né? Olha o perigo de não aceitar as coisas como são. E é importante também diferenciar ali nessa pergunta, como é o nome aqui? Evil? Vilásio. Vilásio, diferenciar nessa pergunta, assim, o que é ser salvador, né? É quando eu olho, por exemplo, para uma pessoa, se acidentou, ela precisa de ajuda, né? Ela tá lá com 2 pernas quebradas, ela precisa de ajuda. É uma situação em que está colocado. Eu vou sair, me retirar, porque eu não posso ajudar, não posso ser salvador? Não, eu vou ajudá-la a conduzir esse aprendizado com dignidade. Isso é uma postura de quem se coloca a serviço da vida. O que o Salvador faria? Ele fica com pena. Ele fica com dó da pessoa. Ele diz, nossa, por que foi acontecer isso? Tô com dó daquela menina lá, tá passando por isso, eu vou para lá para ajudar ela. Então, não, eu não tenho dó no coração. Eu tenho respeito pelo desafio que ela está passando. Eu vejo ela como alguém grande nesse desafio, internamente. Então, eu posso me oferecer para ajudá-la desse lugar de respeito pela dignidade com que ela está vivenciando a situação, né? Então, a gente às vezes confunde ser uma pessoa disponível para algumas pessoas, né? Com ser salvador. Não, eu sou disponível, mas eu te respeito na tua dignidade de aprender. E eu admiro quando ela tá com um problema grandão. O meu caminho que eu encontrei foi esse, né? A pessoa pegou um problema grandão, eu chego a me emocionar. Eu falo assim, nossa, que escolhida de Deus, porque certamente está sendo colocado ali para ela algo também que vai ser grande depois, né? Porque os grandes desafios formam grandes pessoas. Eu atendo clientes que dizem assim, meu pai fez isso comigo. E aí algo que seja do tipo ter deixado sem condições para fazer uma faculdade, ter, sei lá, alguma coisa um pouco mais profunda, né? Mais grandona. E a pergunta que eu sempre faço é: quem você seria
quem você seria, qual força tu teria se você não tivesse passado por essa situação na tua vida. Então, hoje geralmente são homens, né, que vêm pela questão da prosperidade, por exemplo, e a gente mostra para eles que a grandeza deles está justamente em ter ganhado esse pé na bunda do pai, né, e que tornou eles muito maior diante da vida, né. Então, os grandes desafios também são isso, né. Eles nos abrem para ter potência, para ter potência. Toda a questão que você vivenciou que foi dura te torna potente para apresentar uma solução. Vou trazer aqui um exemplo meu, que eu gosto de meter a faca no meu próprio rim, né? Sou o tipo de pessoa masoquista, chama isso hoje. Por exemplo, lidar com crianças, um dos trabalhos que eu tenho em relação a crianças não nascidas, né, Ângelo? E tem me trazido, assim, grandes riquezas. E foi o grande desafio da minha vida. A grande dor da minha vida. A grande questão que ali atrás dilacerou inteiro. E hoje ela é o quê? A minha grande potência para trazer isso para outras pessoas, né? Para trazer essa mudança ali. Então, todo grande desafio vai ser algo grandioso e potente ali na frente, né? Eu muitas vezes me pego agradecendo os desafios que passei lá na minha infância, os desafios, a experiência de quase morte, enfim, tudo aquilo que a gente passou. E se a gente colocar num contexto, agora num balaio, a gente só é capaz de ajudar essas pessoas que chegam até nós porque a gente passou por isso. E isso trouxe um peso na nossa alma que a gente não teria só aprendendo conteúdo, que a gente não alcançaria fazendo um curso. A gente precisa viver isso para isso transpassar a gente. Então tem algo nosso aí, porque muito mais do que o conteúdo escrito, passado, transmitindo, é aquilo que a pessoa sente quando está contigo, aquilo que ressoa. E o aprendizado dessa forma é mais profundo, é mais sensorial. Isso toca mais a alma. Estamos aí, Ângelo, estourados no tempo já. A gente já passou. Que coisa. Vamos fechar o negócio aí, Ângelo. Já vou te agradecer por essa brilhante participação aqui com a gente, esse combinado aí, essas questões tão profundas que a gente conseguiu mexer aqui. Agradecer a presença de cada um aí que pôde pegar e trazer também para o campo as questões que trouxeram, né? É importante que a gente tenha esse vínculo com quem traz essa questão, porque a teoria, como tu diz, é a teoria. Isso daí não nos faz muita diferença no sentido de que ela já está posta, mas ela precisa ser trazida para a vida. E quem traz para a vida são justamente as perguntas, né? Que é onde é que interessa que essa teoria possa atuar e transformar a nossa vida para ser mais leve, mais tranquila, enfim, mais próspera e com mais amor, enfim, com tudo isso. E é uma época interessante para a gente pensar nisso, né? Quase todo mundo vai ver a família e é um momento para rasgar o coração mesmo e fazer a vida pegar um caminho mais gostoso, mais presente, né? Teria muitas outras coisas para a gente falar, eu sei, né, Ângelo, mas faz aí um encerramento para a gente se despedir. Muito, muito, muito obrigada e vamos marcar as próximas, né, como diz a Nete. Então, obrigado, né, a todos que estavam assistindo, tinha uma galera ali. Umas últimas palavras para nós terminarmos. O que posso aprender com isso? É uma pergunta que sempre ajuda, né? Qualquer situação que você esteja passando, aceitar o problema ao invés de lutar, colher, né, com amor. Buscar a tua inteligência emocional também, né? Não dá para a gente viver numa perfeição e também não dá para viver num estado constante, né, de desajuste emocional. E dá tempo para o recolhimento, você precisa voltar-se para dentro e encontrar a própria força aí dentro de você. Às vezes a gente busca tanto fora uma resposta que está aí dentro, basta a gente parar, respirar fundo, talvez se conectar com o Criador, e então a gente consegue encontrar a nossa própria força. E obrigado, Dani, pelo convite. Dani, uma grande Obrigada amiga, a você. não contou o segredo, talvez vai ficar para a próxima live. Vou contar, tinha esquecido. Vocês sabiam que esse praga do Ângelo aí ficou de me ensinar a dançar, gente? E tô até hoje esperando. Tô até hoje. E ele, inclusive, disse no dia, assim, que iam falar assim, olha lá, ó,
A coroa tá aprendendo a dançar com o bonitão, viu? E até hoje, nem assim ele me chamou, gente. Nem assim ele me chamou. Eu sei que eu quero 2019, denunciar publicamente. junho de 2019, você resgatou essa promessa? Mas então, gente, não tenho que resgatar. Olha a promessa. Imaginem eu, chiquérrima, dançando com o Ângelo. O que vocês acham? Que eu não, achou que eu não ia cobrar nunca mais isso, né? Ah, eu já tava esquecendo. Viu? Eu lembro Esquecido, mas eu guardo aqui, ó, no coração. Vou visitar em Itapema e aí comprou promessa aí. Será muito bem-vindo. Vamos ter a oportunidade, a gente posta o videozinho, né? Tá, Ângelo, brigadão pela presença aí. Vamos marcar umas próximas aí. Pessoal, quem tiver perguntas, ó. Ixi, eu passei um monte aqui sem ver. Um coração rasgado para ajudar. Lindo, pessoal. Obrigada por tudo. Ó, eu deixei todos os comentários aqui, Ângelo, sem ver. Não, a pessoa... Olha aí, ó. A pessoa é assim, eu não sou muito boa de tecnologia. Beijo, gente. Beijo. Valeu. Boa noite.